Bhagavad Gita, capítulo 3, Karma Yoga. Arjuna disse: Ó Janardana, ó Keshava, se você acha que a inteligência é melhor do que o trabalho fruitivo, por que você quer que eu lute nesta guerra terrível? Minha inteligência ficou confusa com suas instruções equívocas. Portanto, por favor, diga-me decisivamente o que será mais benéfico para mim. A Suprema Personalidade de Deus disse: Ó Arjuna sem pecados, acabei de explicar que existem duas classes de homens que tentam compreender o eu. Uns se inclinam a compreendê-lo pela especulação filosófica empírica e outros pelo serviço devocional. Só por nos abstermos da ação não significa que estamos livres da reação. Nem somente pela prática da renúncia pode-se atingir a perfeição. Todos são irremediavelmente forçados a agir segundo as qualidades que adquirem dos modos da natureza material. Portanto, ninguém pode deixar de fazer algo, nem mesmo por um momento. Aquele que restringe os sentidos da ação, porém, cuja mente continua nos objetos dos sentidos, de certo ilude a si mesmo e é chamado de impostor. Por outro lado, se uma pessoa sincera utiliza a mente para tentar controlar os sentidos ativos e passa, então, a praticar Karma Yoga, sem apego, ela é muito superior. Execute seu dever prescrito, pois ele, sendo procedido, é melhor do que não trabalhar. Sem o trabalho, não se pode, nem ao menos, manter o corpo físico. Deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Vishnu. Caso contrário, o trabalho produz cativeiro neste mundo material. Portanto, ó filho de Kunti, execute seu dever prescrito para a satisfação dele, e desta forma você sempre permanecerá livre do cativeiro. No início da criação, o Senhor de todas as criaturas enviou muitas gerações de homens e semideuses que deveriam dedicar-se a executar sacrifícios para Vishnu, e abençoou-os dizendo: sejam felizes com esse yagya, este sacrifício, porque sua execução irá outorgar-lhes tudo o que é desejável para viverem com felicidade e alcançarem a liberação. Os semideuses, estando contentes com os sacrifícios, também irão agradá-los, e assim, pela cooperação entre homens e semideuses, a prosperidade reinará para todos. Cuidando das várias necessidades da vida, os semideuses, estando satisfeitos com a realização de sacrifício, suprirão todas as necessidades. Mas aquele que desfruta destas dádivas sem oferecê-las de volta aos semideuses, como reconhecimento, é certamente um ladrão. Os devotos do Senhor libertam-se de todas as espécies de pecados porque comem alimentos que primeiramente são oferecidos em sacrifício. Outros que preparam o alimento para a satisfação dos próprios sentidos, na verdade, comem apenas pecado. Todos os corpos vivos subsistem de grãos alimentícios, que são produzidos através das chuvas. As chuvas são produzidas pela execução de sacrifício, e o sacrifício nasce dos deveres prescritos. Atividades reguladas são prescritas nos Vedas, e os Vedas manifestam-se diretamente da Suprema Personalidade de Deus. Por conseguinte, a transcendência onipenetrante situa-se eternamente nos atos de sacrifício. Meu querido Arjuna, aquele que na vida humana não segue este ciclo de sacrifício estabelecido pelos Vedas, certamente leva uma vida cheia de pecado. Vivendo só para a satisfação dos sentidos, a pessoa vive em vão. Mas para aquele que sente prazer no eu e utiliza a vida humana para buscar a autorrealização, satisfazendo-se apenas no eu, plenamente saciado, para ele não há dever. O homem autorrealizado não tem um propósito a cumprir no desempenho de seus deveres prescritos, tampouco tem ele alguma razão para não executar tal trabalho. Nem tem ele necessidade alguma de depender de nenhum outro ser vivo. Portanto, sem se apegar aos frutos das atividades, deve-se agir por uma questão de dever, pois, trabalhando sem apego, alcança-se o Supremo.
Reis tais como Janaka alcançaram a perfeição com a simples execução dos deveres prescritos. Portanto, apenas para educar o povo em geral, você deve executar o seu trabalho. Qualquer ação executada por um homem importante é copiada pelos homens comuns, e o mundo inteiro procurará imitar os padrões que ele estabelecer através de seus atos exemplares. Ó filho de Prita, não há trabalho prescrito para mim dentro dos 3 sistemas planetários. Nem sinto falta de nada, nem tenho necessidade de obter algo, e mesmo assim ocupo-me nos deveres prescritos. Pois se em alguma vez deixasse de ocupar na cuidadosa execução dos deveres prescritos, ó Parta, de certo todos os homens seguiriam meu caminho. Se eu não executasse deveres prescritos, todos estes mundos seriam levados à ruína. Eu seria a causa da criação de população indesejada, e com isso eu destruiria a paz de todos os seres vivos. Assim como os ignorantes executam seus deveres com apego aos resultados, os eruditos também agem similarmente, mas sem o apego e com o propósito de conduzir as pessoas no caminho certo. Para não perturbar a mente dos homens ignorantes apegados aos resultados fruitivos dos deveres prescritos, o sábio não deve induzi-los a parar de trabalhar. Ao contrário, trabalhando com espírito de devoção, ele deve ocupá-los em todas as atividades, para que, pouco a pouco, se desenvolva a consciência de Krishna. Confusa, a alma espiritual que está sob a influência do falso ego julga-se a autora das atividades que, de fato, são executadas pelos 3 modos da natureza material. Aquele que tem o conhecimento da verdade absoluta, ó pessoa de braços poderosos, não se ocupa com os sentidos e com o prazer dos sentidos, sabendo bem a diferença entre o trabalho em devoção e o trabalho em busca de resultados fruitivos. Confundidos pelos modos da natureza material, os ignorantes ocupam-se completamente em atividades materiais e tornam-se apegados, mas os sábios não têm o dever de perturbá-los, embora estes sejam deveres inferiores devido à falta de conhecimento dos que os executam. Portanto, ó Arjuna, rendendo todas as suas tarefas a mim, em pleno conhecimento de mim, sem desejos de lucro, sem alegar posse de nada e livrando-se da letargia, lute. Aqueles que cumprem seus deveres de acordo com os meus preceitos e que sem inveja seguem fielmente este ensinamento, livram-se do cativeiro das ações fruitivas. Mas aqueles que por inveja rejeitam e não seguem esses ensinamentos devem ser considerados desprovidos de todo o conhecimento, enganados e arruinados nos seus esforços para a perfeição. Mesmo o homem de conhecimento age segundo sua própria natureza, pois cada qual segue a natureza que adquiriu dos 3 modos. O que a repressão pode alcançar? Há princípios que servem para regular o apego e a aversão, relacionados com os sentidos e seus objetos. Ninguém deve ficar sob o controle deste apego e aversão, porque eles são obstáculos no caminho da autorrealização. É muito melhor cumprir os deveres prescritos próprios, embora com defeitos, do que executar com perfeição os deveres alheios. A destruição durante o cumprimento do próprio dever é melhor do que ocupar-se nos deveres alheios, pois seguir o caminho de outros é perigoso. Arjuna disse: ó descendente de Vrishni, o que impele alguém a atos pecaminosos, mesmo contra sua vontade, como se ele agisse à força? A Suprema Personalidade de Deus disse: é somente a luxúria, Arjuna, que nasce do contato com o modo material da paixão e mais tarde se transforma em ira, que é o inimigo pecaminoso que a tudo devora neste mundo. Assim como a fumaça cobre o fogo, o pó cobre o espelho e o ventre cobre o embrião, diferentes graus de luxúria cobrem o ser vivo. Assim, a consciência pura da entidade viva, sábia, é coberta por seu eterno inimigo sob a forma de luxúria, que nunca é satisfeita e queima como fogo.
Os sentidos, a mente e a inteligência são os lugares de assento para esta luxúria. Através dele, a luxúria confunde o ser vivo e obscurece o verdadeiro conhecimento que ele possui. Portanto, ó Arjuna, desde o início, refreie este grande símbolo do pecado, a luxúria, regulando os sentidos, e aniquile este destruidor do conhecimento e da autorrealização. Os sentidos funcionais são superiores à matéria bruta. A mente é superior aos sentidos. Por sua vez, a inteligência é mais elevada do que a mente, e ela, a alma, é superior à inteligência. Assim, sabendo que é transcendental aos sentidos, a mente e a inteligência materiais, ó Arjuna, a pessoa deve equilibrar a mente por meio de deliberada inteligência espiritual e assim, pela força espiritual, vencer esse inimigo insaciável conhecido como luxúria. Bhagavad Gita, capítulo 4, Conhecimento Transcendental. Tradução de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A Suprema Personalidade de Deus disse: